Proprietárias e proprietários de imóveis, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do programa Proprietário Profissional. Aqui vamos te ajudar a transformar seus imóveis em uma fonte de renda estável, planejada, garantindo a sua tranquilidade no futuro. Sou Anderson Silva, proprietário profissional e criador do método Aluga Zen. Hoje vamos falar sobre como usar o mercado imobiliário para planejar a sua aposentadoria, porque isso é possível. Aliás, é para isso que nós estamos aqui, com estratégias simples que garantem uma renda estável nos próximos anos. O que é o mercado imobiliário? Pode ser simples para você, mas se houver algum proprietário não profissional que esteja começando aqui com a gente, é importante explicar que o mercado imobiliário ele é um caminho seguro para construir uma renda passiva e proteger o seu dinheiro contra a inflação, garantindo uma estabilidade financeira no futuro. Uma coisa que meu pai sempre me falava é: se você puder, invista em imóveis. Se você não puder, não venda imóveis. Ele sempre falava isso. Claro que ele era muito tradicional. Há uma diversificação, a gente consegue diversificar hoje. Mas é muito importante você entender que imóveis não são um péssimo investimento, ao contrário do que muitos dizem. Imóveis são bons investimentos. Você só precisa ter um método claro e ferramentas adequadas para poder tirar o melhor lucro desse imóvel. E por que esse tema é tão importante? Olha, eu imagino que planejar sua aposentadoria com imóveis permite transformar ativos que você já possui hoje ou que pode adquirir com um planejamento. É uma fonte confiável de renda ao longo prazo. A gente não pode ficar pensando só a curto prazo. E há estratégias para adquirirem o primeiro imóvel, adquirir o segundo imóvel, alavancagens, e é sobre isso o investimento imobiliário. Agora, uma coisa que esse tema não é que não é uma fórmula mágica. Seria muita imprudência da minha parte se eu dissesse para você que é só você seguir uma fórmula mágica e a sua aposentadoria daqui a 20 anos estará lá linda e maravilhosa. Não. O mercado imobiliário ele exige uma organização, paciência, escolhas inteligentes para garantir os seus resultados. Assim como na Bolsa de Valores, o investimento imobiliário ele precisa ser estudado. É por isso que muita gente diz que não é bom investir em imóveis, mas assim também não seria bom investir em nenhuma outra opção. Porque se você não estudar, se você não se preparar, se você não estiver atento ao mercado e às suas oscilações, o mercado imobiliário ele vai te engolir. Por que começar agora é importante? Olha, o melhor momento para começar, eu posso dizer que são dois. Eu vi isso numa palestra, achei o máximo. Há dois momentos importantes para começar. Há 10 anos atrás e agora. Se você não começou há 10 anos atrás, agora é o melhor momento. Por quê? Vou contar o caso, vou inventar aqui a história da Mariazinha para nos ajudar. Mariazinha tinha 38 anos, herdou um apartamento, mas ela estava preocupada com o futuro dela. Vamos imaginar assim, ao entender que ela poderia diversificar os seus investimentos, ela começou a transformar o seu imóvel em um plano para a aposentadoria. Quais ganhos podem ser alcançados? Olha, a Mariazinha ela tem 2 apartamentos alugados hoje. Uma parte dos seus rendimentos ela vem de fundos imobiliários. Ela conseguiu construir uma renda passiva que traz segurança e tranquilidade para sua família. Ah, então eu preciso de muito dinheiro para começar a investir? Olha, vamos usar aqui o caso fictício da Mariazinha. Ela começou com um único imóvel, herdado, lembra? Ela reformou o imóvel e colocou para locação. Os rendimentos que ela recebia dessas locações, ela aplicava diretamente no FII, no fundo imobiliário. Pequenos valores,
cada aluguel ela ia investindo em fundos imobiliários. Ah, mas você pode se perguntar, mas eu não sei nem por onde começar. Mariazinha também não sabia. O primeiro passo que ela teve foi avaliar o que ela já tinha, saber quanto custava e quanto valia o imóvel dela, para poder alugar num preço justo, para ela poder ter retorno financeiro. Ela começou a buscar também estratégias simples, práticas, para multiplicar o que ela já possuía. Qual seria um jeito errado de fazer isso? Olha, comprar um imóvel sem analisar se ele realmente pode gerar renda ou até valorização para você, proprietário. Isso pode se tornar um problema, não um investimento. Daí vem aqueles mitos de que imóveis não dão lucros. Não dão quando você compra o primeiro imóvel sem estudar mercado, sem estudar o entorno, a região. É importante até para você poder definir quem é o candidato, o perfil do candidato a inquilino ideal naquela região. Será que esse candidato ele realmente existe? Será que ele tem renda o suficiente? Como que é esse candidato que está ali naquela região e que aluga os imóveis no entorno? Você precisa entender o mercado onde você está entrando. É um negócio, você precisa estar preparado para esse investimento. O jeito certo foi como Mariazinha fez. Ela começou planejando. É assim que se começa. Primeiro ela reformou o imóvel para poder aumentar o valor do aluguel que ela poderia cobrar. Depois, ela usou parte do lucro para investir em fundos imobiliários. E assim, devagarzinho. E buscar outros imóveis menores que pudesse alugar rapidamente. Ou seja, passo inicial. Mariazinha avaliou o imóvel que ela tinha. Fez uma reforma nesse imóvel. Tentou entender quem era o candidato ideal para inquilino desse imóvel, para poder saber para quem ia alugar. Ela pegou o imóvel, conseguiu selecionar o melhor inquilino e alugou. Com o fruto dos aluguéis, ela começou a investir em fundos imobiliários e aproveitou que tinha outras rendas e também investiu. E ela não parou aí. Ela já começou a buscar outros imóveis menores, pequenos, que ela pudesse investir e já ter retorno, porque ela poderia alavancar o seu investimento. Como ela estava lá investindo todos os meses, ela já tinha um valor que ela poderia ali utilizar para comprar esse imóvel menor. Essa é a estratégia. É assim que se investe no mercado imobiliário. E se não tiver imóveis, considere investir sim em fundos imobiliários. Eles são excelentes formas de entrada para o mercado imobiliário. Se você não tiver nenhum imóvel, comece assim, pelo fundo imobiliário. Você vai conseguir alavancar o seu investimento imobiliário aos poucos. Não precisa ter pressa. Até porque, enquanto isso, você começa a analisar todas as opções de investimento imobiliário. Onde, em que região você quer ter o imóvel? Qual é o melhor para renda? Nem todo imóvel serve para renda. Tem imóveis que não têm características, até pela região, não tem busca, não tem procura. Então não adianta comprar um imóvel mais barato se ele não vai te gerar renda. Uma analogia bem simples, tá bom? Investir no mercado imobiliário é como se você estivesse cuidando de uma horta. Primeiro você planta as sementes, que é fazer um investimento em fundos imobiliários, por exemplo. Aos poucos, você vai plantando semente por semente a cada mês. Mas você, além disso, pode ser que você já esteja preparado para comprar um imóvel. Então você vai comprar um imóvel. É a sua semente. Você já está no estágio de comprar um imóvel. Depois você cuida desse imóvel, ou cuida desse fundo imobiliário. Fica observando os valores que você vai receber. Você rega, você aduba. É isso, é o planejamento. É a gestão, é a administração. Para você cuidar do seu imóvel próprio. Talvez você já tenha o seu imóvel. Essa é a sua semente. Essa semente que você precisa trabalhar, ter um planejamento. Esse imóvel precisa de reforma? Faça a reforma. Você vai ter o retorno financeiro sobre isso.
Claro que você não vai fazer aquela reforma extraordinária, colocando o piso mais especial. Não, você está começando agora. Faça tudo simples, mas com acabamento suficiente que você pudesse mudar para lá com a sua família. Pense que você está valorizando não só o seu imóvel, mas ao valorizá-lo, você consegue melhorar o perfil do candidato que vai alugar aquele imóvel. Isso faz toda a diferença. E com o tempo, a sua horta cresce e começa a dar frutos, que são a renda passiva, que é o que você tanto busca. Quanto mais você cuida, mais você colhe. História da Mariazinha. Ela estava preocupada porque só tinha um imóvel herdado. Será que isso é o suficiente para garantir a aposentadoria dela? Depois de estudar o mercado, ela decidiu diversificar, pegar os aluguéis e investir. E quando ela investiu nos fundos imobiliários, ela conseguiu aumentar o poder de compra dela. Pouco tempo, ela percebeu que ela estava no caminho certo. E hoje, a Mariazinha já tem um plano mais definido, porque ela pode comprar mais imóveis, dividi-los até em pequenas kitnets, se for o caso, para aumentar e diminuir o risco de perda de aluguel. O que é diversificação no mercado imobiliário? Olha, antigamente, meu pai não dizia que tinha diversificação, não. Ele só mandava investir em imóveis. Ele falava, filho, se você puder, invista em imóveis, nunca venda nenhum deles. Era o que meu pai falava. O lema dele era comprar imóveis e não vender nenhum. Enfim, diversificação é quando você distribui seus investimentos entre diferentes modalidades. Por exemplo, imóveis para renda, para locação, fundos imobiliários, enfim, são várias formas de distribuir o seu investimento para diluir risco, sabe? Diminuir mesmo os riscos e garantir um fluxo de renda mais estável. Por que diversificar é essencial? Olha, tem uma frase que é um clichêzão. Assim como não colocamos todos os ovos na mesma cesta, não devemos fazer o mesmo no mercado imobiliário. Então, diversifique. Isso vai ajudar a reduzir impactos de crises econômicas. Isso é muito importante. O Brasil já enfrentou várias crises econômicas. Os imóveis são os que mais se sustentam. Mas se você sobrevive de renda desses imóveis, pode ser que uma crise abale a renda que você tem. E diversificando, você consegue ter outras fontes de renda além daquela renda da locação. No mercado imobiliário, nós tivemos uma crise na pandemia. Muitos inquilinos não podiam pagar os seus aluguéis. Alguns pediram ajuda para poder fazer isso. Então foi um momento em que, se você já tinha imóveis naquela época, sentiu. Nos fundos imobiliários também. Muitas empresas saíram das lajes corporativas e isso trouxe uma redução significativa nos rendimentos. Mas, diversificando, você consegue equilibrar tudo isso. O que este tema não é uma fórmula mágica para a sua aposentadoria. Não tem como falar para você que uma estratégia A, B ou C vai ser a melhor para garantir a sua aposentadoria. Isso não é sobre comprar imóveis sem planejamento, por exemplo. Estudando, pensando, pesquisando, analisando. Porque se você adquirir um imóvel sem entender a região em que ele está, a qual perfil de inquilino ideal ele se destina, se aquele imóvel tem demanda para locação, porque tem imóveis que são muito baratos em regiões muito distantes que não tem demanda, por isso que eles são baratos. Não adianta comprar um imóvel mais barato se você não analisar, porque depois você vai ser mais um daqueles que dizem que investimento imobiliário não dá retorno. E o problema não está nisso. O problema está em que
Cada estratégia exige estudo e, além de tudo, adaptação à sua realidade financeira. Não vá comprar um imóvel muito grande que você não tenha como condições para reformá-lo, por exemplo. Ou pelo menos que não possa fazer reformas parciais. Meu pai fazia muito isso, ele comprava um imóvel, dividia ele em 4, 5 unidades, reformava a primeira. Com o aluguel ele reformava a segunda, aí usava o dinheiro da primeira e da segunda para reformar a terceira, a quarta e a quinta, e aí sucessivamente. Era uma estratégia. Você precisa entrar no campo de batalha com a sua estratégia. E não tem fórmula mágica. Se a gente for explorar aqui algumas modalidades de investimento, por exemplo, você pode diversificar tendo imóveis para locação residencial e outros para locação comercial. Isso já ajuda. São formas muito tradicionais de renda passiva. Então, fundos imobiliários pode ser uma segunda opção muito boa de diversificação de investimento. É uma alternativa acessível, prática. Você não precisa de muito dinheiro para poder investir em fundos imobiliários. Inclusive, se você está assistindo esse canal e quer ser um proprietário profissional, mas ainda não tem um imóvel, eu te indico fortemente que comece por um fundo imobiliário. Pesquise sobre os fundos imobiliários. Eles são uma grande porta de entrada para quem quer ser um proprietário, mas ainda não tem condições. Antes de começar as estratégias de alavancagem para você conseguir comprar o seu imóvel, eu ensino muito isso para os meus alunos, porque você pode começar de uma forma simples, já recebendo aluguéis. É isso. Fundos imobiliários, você recebe aluguéis e esses aluguéis são isentos de imposto de renda. Já é um ótimo começo. E é uma prática para você aprender a separar parte do seu rendimento para investimento. Você precisa investir para continuar alavancando o investimento imobiliário que você já tem. Outra possibilidade, isso daí meu pai também fazia muito e funcionava para alavancagem imobiliária, era o flipping. Flipping é uma coisa bem simples. Você compra um imóvel pequeno, você reforma esse imóvel e você revende esse imóvel. Para quem busca retorno rápido, uma forma de alavancagem mais célere, ajuda muito, porque você consegue ter lucros, às vezes, acima de 20% ao ano. Que investimento você consegue isso? 20% ao ano. Mas, mais uma vez, não é uma fórmula mágica. Você precisa identificar imóveis com valores abaixo do mercado. Existe uma relação de imóveis que você consegue comprar abaixo do valor de mercado. Mas você precisa estar atento se esse imóvel tem demanda, se tem interesse pela compra. Porque muitas vezes as pessoas não compram o imóvel porque ele está destruído, ele precisa de uma reforma. E se você reformar aquele imóvel, pode ser que você consiga vender esse imóvel e ter uma valorização do seu investimento rápido. E com esse dinheiro que você ganhar mais, você já consegue comprar um imóvel melhor. Ou, às vezes, comprar 2 imóveis, que é o que meu pai fazia. Comprava 2 imóveis, fazia o flip em um e alugava o outro. Assim, ele já começava a ter um imóvel alugado, fazendo flipping no segundo. Tendo revenda, vendendo rápido, ele conseguia alavancar, ter novamente dinheiro para investir. E assim, vai fazendo o investimento. Investe o dinheiro no fundo imobiliário, por exemplo, quando consegue juntar o montinho e o montão. Tem muitos youtubers que ensinam sobre o montinho e o montão. Aprendi bastante com a Natália Arcuri, por exemplo, a respeito disso. Quando você faz o montinho e o montão, você consegue investir. E aí você faz o investimento inicial no fundo imobiliário, para poder ter dinheiro. Juntou o dinheiro no fundo imobiliário, você pode usar essa renda para adquirir um imóvel. É fabuloso isso. Adquirir o imóvel, ou você já coloca ele para locação ou faz o flipping. Você vê como você consegue diversificar? E aí você começa a ter alguns imóveis para flipping, que é a revenda, e outros imóveis para locação. Os imóveis para locação são para sua aposentadoria.
são aqueles investimentos a longo prazo. Você já recebe uma renda hoje e eles vão te garantindo mais investimento no fundo imobiliário para fazer montão de novo para comprar outro imóvel. Você consegue ir tirando isso e fazendo uma alavancagem. Isso ajuda bastante. Invista em reforma. Invista. Se você pega um imóvel simples e reforma ele, com uma simples reforma, se você fizer isso de uma forma estratégica, tá? Planejada. Se você conseguir identificar que naquela região tem um perfil muito bom de inquilino que você consegue atrair para o seu imóvel, se o seu imóvel estiver reformado, e eu ensino essas técnicas de como identificar isso na região, você consegue elevar o valor da locação do seu imóvel. Isso é dinheiro no bolso, isso é dinheiro para fazer montão, para você conseguir alavancar o seu investimento imobiliário. Para o flipping, a mesma coisa. Se você identificar que naquela região a demanda é para um produto mais econômico, não adianta investir numa reforma mais de qualidade. Não adianta. Você precisa entender qual é a região que você está. Por isso, antes de comprar o imóvel, faça um estudo da região para poder entender qual é a demanda ali. Há uma outra forma, mas essa forma já é mais avançada. Não é uma forma que eu indico para iniciantes, não mesmo. Aqui eu já estou falando de proprietários profissionais que já estão na área, já fizeram flipping primeiro, já sabem investir o seu dinheiro no fundo imobiliário e agora querem ir para um risco um pouco maior. Querem se aventurar no mercado da incorporação e loteamentos. Isso tem retornos acima de 20% ao ano. E são, assim, possíveis. Mas essa modalidade exige mais experiência e análise de mercado detalhada. Não é para se aventurar se é o seu primeiro imóvel. Seu primeiro imóvel, compre um imóvel pequeno. Seja uma casa, seja um apartamento. Se você puder, para primeiro imóvel, compre um apartamento. Compre um apartamento pequeno. Vai ser a sua escola. Vai ser a melhor escola. Por que eu digo um apartamento? Porque é uma zona segura. Primeiro, você não vai precisar pensar na segurança dele. Ele vai estar num condomínio fechado. Ali as unidades são monitoradas, tem segurança interna. É muito mais tranquilo para quem está iniciando comprar um apartamento. E você consegue identificar a região e o perfil do inquilino muito mais fácil. Mas o apartamento pequeno é para você começar, só começar, para você começar a entender como funciona. Depois que você aprendeu as técnicas, conseguiu entender, e eu mostro um passo a passo como você fazer esse investimento, como você ter renda desse seu primeiro imóvel, aí eu começo a indicar para você a buscar imóveis abaixo do valor de mercado, para começar a alavancagem do seu investimento. Isso vai te ajudar bastante. Você vai ter um imóvelzinho, um apartamento pequeno, lá alugado, que vai te dar renda, e com a renda desse apartamento você começa a fazer montão, como a gente já conversou aqui nesse vídeo, para você comprar uma casa maior, às vezes já para começar a dividi-la em 2 unidades, 3 unidades. Depois você pode partir para a construção de unidades maiores. Você pode fazer ou uma unidade de luxo maior, ou no mesmo terreno, 3, 6, 9, 12 unidades, não importa. Se dentro daquele terreno tiver condições e você já tiver condições financeiras para isso, você começa a construir. Você não começa no nível hard, você começa com um apartamento pequeno e vai evoluindo. É assim que você vai construindo a sua carteira de imóveis para renda passiva. E assim você começa a construir o quê? A sua aposentadoria. E aí a incorporação e o loteamento, eles vão vir para ventilar dinheiro para você. Mas trabalhe com empresas consolidadas para fazer isso. E busque regiões com alta demanda. Mais loteamento e incorporação para proprietários avançados, que já estão no negócio
e já estão ganhando dinheiro e já podem se aventurar em algo mais estratégico. Então vamos refrescar aqui. Para você conseguir alavancar o seu investimento imobiliário e garantir a sua aposentadoria de uma vez por todas, hein? Primeira fase, faça investimentos nos fundos imobiliários. Montinho, montão. Vá aplicando, vá investindo, vá recebendo um pouco de rendimentos ali de aluguéis dos fundos imobiliários. Esses rendimentos são isentos de imposto de renda, por enquanto, mas são isentos. Conseguiu fazer um montinho, montão, consegue investir no imóvel? Procure um imóvel pequeno. Procure um imóvel pequeno, mas faça, enquanto você está investindo, faça análise, faça seu planejamento, procure uma região que tem alta demanda, pessoas que querem comprar, pessoas que querem alugar imóveis naquela região. Aí sim você procura um imóvel pequeno para começar. Conseguiu fazer um montão? Compre esse imóvel pequeno, reforme esse imóvel. Não se esqueça, você precisa de dinheiro para reformar o imóvel. Veja se esse imóvel já é interessante para o seu primeiro imóvel de renda, ou para fazer o flipping, que é a revenda do imóvel reformado. Veja o que é melhor. Você escolheu o flipping, revenda esse imóvel. Tenha um lucro imobiliário sobre ele. Teve o lucro? Reinveste o valor. Procure um imóvel pequeno, se for o caso, se você já tiver condições de comprar um outro imóvel. Se puder, compre um imóvel, 2 imóveis. Conseguiu comprar 2 imóveis? Faz flip em um, revenda e já começa a alugar o outro para você já começar a sentir isso. Se você já é proprietário profissional, faça a mesma coisa. É o primeiro passo. Comece a receber os aluguéis desse imóvel que você tem. Analise se não está na hora de pedir o imóvel de volta para reforma. Pode ser. Se o imóvel já está em vigência automática, se já acabou o prazo dele, reavalie. Você sabe quanto custa o valor do seu imóvel? Para você saber se você está tendo o retorno sobre o investimento, você precisa saber, é uma informação básica. Então, para você que já tem imóvel, é proprietário e está recebendo aluguel, avalie se o valor do aluguel você está recebendo é realmente o valor justo pelo seu investimento, pelo seu imóvel. Continue. Se não já está vencido o contrato, pede o imóvel de volta, faça uma reforma ou consulte o inquilino. Às vezes você consegue, conversando, fazer um aditamento no contrato, mudar o valor do aluguel. Isso é possível. Se está muito abaixo do valor de mercado, o seu inquilino sabe que está. Estando, faça uma negociação para alteração. Formalize aditando o contrato. Tem vídeo aqui explicando sobre isso. Aditou o contrato, continua a locação e aí segue o mesmo passo. Invista em fundos imobiliários para que você faça montinho montão. Fez o montinho montão? Invista em outro imóvel pequeno. Faça o mesmo passo que eu passei para quem não tinha imóveis. Use a técnica do flipping, se você se sentir seguro. Revenda o imóvel, depois que você reformou, revenda o imóvel. Faça montinho montão de novo. Você tinha um imóvel, agora você já tem dinheiro para comprar um outro imóvel. Se você conseguir comprar esse outro imóvel, você já tem 2 imóveis para renda. É assim que vai fazendo a alavancagem, devagarzinho. Conseguiu se especializar, consegui fazer a primeira revenda no flipping, imóvel reformado, bem vendido. Fiz a segunda, fiz a terceira, tô craque nisso. Já tô com meus imóveis aqui também para carteira de locação. Já aprendi a alugar imóvel, fazer contrato forte. Já aprendi a selecionar os melhores inquilinos. Já estou craque. Aí vou para a próxima fase: incorporação e loteamento. Aí aqui já é um jogo maior. Aqui você tem que estar estratégico, você tem que estar experiente. Não se aventure numa incorporação imobiliária se você ainda não estiver experiente. Ok, teve a incorporação, concentre seus esforços em imóveis de alta demanda. Bom giro, aí você avalia as oportunidades em regiões com potencial de valorização. Fez isso, conseguiu ter uma vantagem pelo menos de mais de 20% ao ano na incorporação e no loteamento?
Ótimo. Você começa a reduzir as alavancagens financeiras. Começa a reduzir. Porque você agora precisa entrar em uma estabilização de fluxo de caixa. Próxima etapa é focar em imóveis de alta liquidez. FIIs com distribuição consistente, mas considere loteamentos para ganhos de longo prazo, porque aí você vai garantir uma boa aposentadoria. Quais são as vantagens de fazer esse tipo de investimento imobiliário? Valorização acima da inflação. Imóveis tendem a acompanhar ou superar a inflação a longo prazo. Imóvel não é jogar dinheiro fora. Imóvel você ganha ou na renda dos aluguéis dele ou na venda do próprio imóvel. Anderson, eu tenho um imóvel. Posso fazer flipping? Claro que pode. Você pode reformar o seu imóvel e pode revender o seu imóvel para comprar outro. Melhor. Por que fazer isso? Só se você fizer isso de forma estratégica. Porque tem pessoas que fazem isso, quando vem o dinheiro, gastam dinheiro e não conseguem comprar outro imóvel. Por isso que eu digo, que é um conselho prático, antes de vender o seu imóvel, aprenda a investir. Pegue o dinheiro dos aluguéis que você já recebe e comece a colocar no fundo imobiliário. Se você consegue criar o hábito do investimento, quando você fizer o flipping no imóvel e vendê-lo, você não vai gastar o dinheiro, porque você vai saber reinvestir. E você pode ter uma proteção contra a inflação. Os aluguéis, eles são ajustados anualmente e preservam o poder de compra do investidor. E se isso não acontecer, nós temos ferramentas jurídicas para pedir uma revisão de aluguel. Então, você vai ter uma proteção tendo essa locação todos os meses. E uma renda passiva estável é uma locação que garante um fluxo financeiro consistente. Por isso que você precisa diversificar. Ter apenas um imóvel é um risco muito grande. Mas quando você tem um segundo imóvel, você não passa a depender só de um contrato. Você já pode depender de 2, 3, 4. Quanto mais contratos você tiver, maiores são as suas chances. Ah, Anderson, mas eu posso ter outro tipo de investimento? Pode. Num desses flippings, em vez de quando você pega um imóvel e reforma, você pode perceber se tem uma demanda ali interessante para fazer um Airbnb, uma alocação por temporada. Tem muitos proprietários que acabam nem pensando em fazer uma alocação por temporada. É tão rentável quanto. Claro, você vai precisar se especializar em outras áreas para poder ser um anfitrião, talvez contratar um co-anfitrião mais experiente para você aprender com ele, para você dividir a administração ali do seu imóvel ali em loco, mas pode ser uma tentativa. Quando você já tiver 2, 3 imóveis, considere ter um imóvel para locação por temporada. É diversificação. Você pode ir por locação de imóveis residenciais, comerciais, e hoje em dia a locação de temporada está muito em alta. Há riscos a considerar? Claro que há risco, principalmente imóveis comerciais. Pode gerar meses sem retorno financeiro se ele ficar sem alugar. Tem alguns imóveis comerciais que já não valem mais a pena. Uma laje muito grande para grandes empresas, hoje já não vejo mais tanta saída. Talvez lajes menores, ou até, se você tem um imóvel comercial encalhado, por que não pensar no cowork? Afinal, as empresas estão saindo das grandes lajes para se mudarem para cowork, e você pode administrar um cowork, também é uma locação, assim como uma locação por temporada. Mas a temporada já pode ser bem prolongada nos coworkings. Há pessoas que ficam anos dentro de um coworking porque se sente mais à vontade. Se você preparar salas individuais para locação, você não precisa pensar numa sala individual num prédio grande. Você também pode contratar um co-anfitrião ou um gerente para o seu coworking, que vai administrar a equipe de limpeza, manutenção, e aí você começa a diversificar o seu investimento com mais uma opção. Crises econômicas acontecem? Sim, elas impactam a liquidez e podem dificultar a venda ou locação de um imóvel. É por isso que, se você diversificar
e não ficar dependente só de um contrato, mas se você tiver vários contratos, alguns de locação residencial, outros comerciais, outros para Airbnb, outros como coworking. Eu estou dando algumas opiniões aqui, tá bom? Não é nada rígido. Você pode ir para uma área que você escolher dentro dessas que eu ofereci. E se você tiver o FII também, ajuda. É uma diversificação. Você precisa pensar com a mente de um investidor. Ah, Anderson, mas eu sou só um proprietário de um imóvel. Hoje você é, mas você pode pensar em crescer. Não abandone esse imóvel que você tem. Mantenha ele como base. E a partir dele você começa a crescer para outros investimentos. Mas tudo analisado. Você tem que estudar. Não compre só porque você acha que é um bom negócio. Ninguém pode achar quando está investindo. Quando você investe, você precisa ter certeza. Você precisa estudar para poder fazer isso. Você precisa ter técnicas, precisa ter uma metodologia. Não pode ser da cabeça, não pode ser do nada. Precisa ser consistente. Porque senão você pode estar pondo em risco até o único imóvel que você já tem. Pôr em risco a sua aposentadoria. Não faça isso. Já vi muitas pessoas perdendo tudo que tem, fazendo investimentos que pareciam ser milagrosos. Como eu falei no começo desse vídeo, não existe milagre. Não existe milagre. Não existe fórmula mágicas também. Tem algumas pessoas que aparecem quando começam a perceber que você está fazendo investimentos mais arrojados, eles aparecem com investimentos de uma fórmula mágica, aquele investimento que você vai ter 100% de retorno. Desconfia, não faça sem ter certeza de que você procurou e olhou a região, procurou e analisou a documentação imobiliária desse imóvel, conseguiu verificar que tem demanda para essa região, é de alto giro, e que você tem experiência o suficiente para analisar tudo isso. Se não, não entre, porque pode ser uma furada. Outra grande questão, contratos frágeis, ineficientes, contratos mal feitos ou uma falta de análise pode comprometer a sua rentabilidade. Já falei aqui em outros vídeos. Proprietário profissional, ele sabe muito bem as cláusulas que tem no seu contrato. Ele faz o inquilino ler o contrato para saber as regras. E proprietário que nunca leu o próprio contrato pode estar com um contrato mal feito. E um contrato mal feito, em vez de te proteger, só vai te dar dor de cabeça. Então você precisa analisar claramente o seu contrato. As cláusulas precisam estar simples, não técnicas, simples. Primeiro, para você, proprietário, entender. E segundo, para o seu inquilino entender. O seu inquilino precisa entender todas as cláusulas. Uma coisa que meu pai sempre me explicou é: inquilino que não entende o contrato, ele vai te dar dor de cabeça porque ele não sabe as regras. Você, proprietário, entraria num jogo sem saber as regras? Entraria? Lógico que não. Não dá para entrar em nenhum jogo, nem de investimento imobiliário, muito menos de locação, sem saber as regras. O seu inquilino tem que entender as regras. Você, proprietário. Ah, mas meu administrador cuida. Você tem que conhecer mais do que o seu administrador. Se você não sabe o que tem no seu contrato, como é que você consegue conversar com o seu administrador e entender o que ele está te passando? Você precisa entender as cláusulas para quando o seu administrador trouxer um problema, você já tem que apontar a solução. Proprietário não fica esperando pela solução. Proprietário é aquele que oferece a solução para o seu inquilino, que dá orientação para o seu administrador. É o proprietário que orienta o administrador e não fica sentado, muito menos deitado em berço esplêndido, esperando que os problemas surjam. Se o proprietário não tiver condições de orientar o seu próprio administrador, sinal de alerta. É perigoso. Perigoso porque problemas podem surgir e você não tem a menor ideia. Não é porque você tem um profissional administrando os seus imóveis que não vão surgir problemas. E é por isso que você precisa
saber muito bem o seu investimento imobiliário, conhecê-lo, saber a região, saber qual é o perfil do candidato a inquilino, saber para quem alugar, porque quando o seu administrador mostrar para você as fichas, você não vai dizer, pode alugar para quem você confiar. Não, é o seu imóvel. Você escolhe a ficha. Mas meu administrador não deixa eu escolher quem vai alugar o meu imóvel. Por quê? Qual o motivo de você não poder participar da escolha? O seu administrador pode separar 3 fichas de excelentes inquilinos na escolha dele. E aí você olha as 3 fichas e junto com o seu administrador pode decidir, pode fechar o contrato, porque você precisa acompanhar o fechamento de contrato. Tem colegas meus que dizem que nunca leram o contrato de locação do imóvel deles, porque fica na imobiliária. Como assim, proprietário? É o seu imóvel. Como é que você sabe que seu imóvel está protegido se você nem tem acesso ao contrato? O contrato tem que estar com você. Não estou dizendo que você tem que desconfiar do seu administrador. O profissional, ele não precisa de desconfiança, mas ele precisa da sua orientação para saber como administrar o seu imóvel. É você que orienta o administrador, é você que dá as direções, você é o que é o dono do imóvel. Você precisa entender. Se você não entende, tá tudo bem. Já favorita esse canal aqui, me segue, já toca até o sininho para não perder as notificações de vídeos novos e me acompanha. Aqui eu ensino proprietários a cuidarem dos seus imóveis para que possam ter mais lucro, e eu ajudo os proprietários a terem mais lucro com seus imóveis próprios e até, se preferirem, sem a dependência de um administrador, sem a dependência de um profissional. Agora, aqueles que preferem ter um administrador precisam conhecer a fundo o investimento imobiliário que estão fazendo para orientar, para saber o que fazer, como proceder. Proprietário, o imóvel é seu. Você é a primeira linha de defesa do seu patrimônio. Como a gente conversou aqui esse vídeo inteiro, esse investimento pode garantir a sua aposentadoria. Você está confiando naquela aposentadoria do governo? Olha, tem grandes oscilações. A economia pode mudar muito. O regime da aposentadoria pode mudar. Se você tem um investimento imobiliário, cuide dele. Aquilo que eu falei, semeie, cuide, zele. É sua responsabilidade proteger o patrimônio para o futuro da sua família. Isso é tão importante. E uma outra dica que eu dou: faça uma administração eficiente. Profissionalizar a gestão dos seus imóveis é o que separa investidores casuais de proprietários profissionais. É isso mesmo. Automatizando cobranças, usando ferramentas digitais para evitar atrasos nos pagamentos e simplificar o seu controle. É garantir contratos sólidos. Garantir contratos sólidos. Que você vai saber que tem cláusulas ali que realmente protegem o seu investimento imobiliário, com cláusulas claras e, obviamente, ajustadas à lei. E aprenda a avaliar constantemente se seus ativos, sejam seus investimentos em FII, sejam investimentos de tijolo, que a gente chama, né? Seu investimento numa casinha, num apartamento pequeno, num terreno maior, se eles realmente estão gerando o retorno esperado que deveriam estar. Se não estiverem, tome as medidas necessárias para que eles retornem a dar o retorno esperado. Você precisa tomar todas essas precauções com seus investimentos. Muitas pessoas não sabem como planejar a aposentadoria no mercado imobiliário ou acham que precisam de muito dinheiro para começar. E a gente viu aqui que o que você precisa aprender é planejar com uma visão de longo prazo, profissionalizar a sua gestão. São chaves para a renda passiva estável. Essas são chaves importantíssimas para uma renda passível estável. Próximos passos: avalie a situação atual do seu imóvel. Defina uma modalidade inicial de investimento. Crie um plano de crescimento para os próximos 20 anos. O seu planejamento não tem que ser nos próximos 12 meses, mas dos próximos 20 anos.
é o que eu ensino para os meus alunos. 20 anos é o mínimo para você que pensa em investimento imobiliário. Neste passo a passo, você vai conseguir garantir uma aposentadoria tranquila, estável, reduzir o nível de estresse. Eu não vou prometer para você que vai eliminar, mas você vai reduzir muito o nível de estresse e vai conseguir curtir a vida com a sua família de uma forma tão mais tranquila. Muitos conseguem a tão sonhada liberdade geográfica, que é poder estar em qualquer país, cidade, estado, porque com as técnicas que eu ensino, você não precisa estar no local do imóvel. A sua renda pode ser em cidades diferentes. Isso é diversificação também. Outros proprietários conseguem uma liberdade financeira. Eles não precisam mais trabalhar em busca de um salário. Eles vão trabalhar naquilo que eles gostam, da forma como eles quiserem trabalhar, quando quiserem trabalhar. Isso faz toda a diferença no jogo. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse episódio 2 para tirar todas as suas dúvidas de que investimento imobiliário é sim uma possibilidade que você precisa pensar, que você precisa se planejar para que você possa executar da melhor forma possível e você vai garantir assim uma boa aposentadoria. Proprietário, seu imóvel, sua gestão.